Ei, mulher, eu sei que eu tô sumida, mas apareci, tá? Apareci e vim conversar contigo sobre os meus quase 9 meses pós-cirurgia bariátrica. Vim bater um papo bem sincero contigo, vim conversar contigo para te falar sobre coisas que muita gente não fala, enfim. Se tu quer saber um pouquinho mais sobre esse meu processo pós-bariátrica, fica por aqui, que vai ter muita conversa boa e um breve arrume-se comigo também. Gente, hoje eu tô aí com... tô com 8 meses e 15 dias de bariátrica, tá? Faltam 15 dias aí, mais ou menos, pra... Não, mentira! Semana que vem, não falta 15 dias nada, semana que vem eu completo aí 9 meses de bariátrica, tá? Então, já foi tempo aí de uma gestação, né? E literalmente já nasceu uma nova Jéssica aqui nesse tempo e tal. Mas a minha vida é muito corrida, então eu não consigo vir aqui tanto quanto eu gostaria, ou talvez falta um pouco de organização minha também, acredito que seja muito disso também, tá? Mas queria compartilhar com vocês como está sendo, né? Eu fiz um vídeo aqui, um relato de 3 meses, e no relato de 3 meses tem muito, assim, sobre tudo que eu passei no processo da bariátrica em si, das mudanças e tudo mais. E hoje eu queria trazer também um pouco disso, mas um ponto de vista um pouco diferente, né? Porque eu sinto, assim, que até os 3 meses da cirurgia bariátrica, comer realmente era muito difícil. Ainda não é uma coisa que eu considero simples, tá? Porque eu ainda tenho dificuldade com relação à mastigação, eu ainda tenho que me policiar com relação à mastigação. Com relação à quantidade, eu consigo comer um pouco mais e isso me deixa um pouco assustada. Eu vou ser muito sincera aqui pra vocês, tá? Porque às vezes eu fico tipo, ai meu Deus, eu consegui comer isso aqui. Ai meu Deus, sabe? Enfim, eu fico um pouco temerosa, assim, da quantidade que eu consigo comer. Claro que nem se compara a quantidade que eu comia antes da bariátrica, é óbvio. Mas eu às vezes fico, tipo, me comparando e pensando, será que tá certo? Será que não tá, sabe? Enfim, e nesse período agora entre os 3 meses e agora, eu fiz uma viagem, e uma viagem em família, enfim. Eu não comi muito errado, pelo menos não no meu conceito, assim, mas eu comi doce, né, e inclusive foi lá que eu tive minha primeira crise na vesícula, e quem me acompanha aí, se você não assistiu ainda, já aproveita pra assistir, porque é provável que se você não fez cirurgia na vesícula ainda antes da bariátrica, provavelmente depois você tenha que fazer, tá? É bem comum que isso aconteça e aconteceu comigo. Eu tava na viagem e eu tive minha primeira crise na vesícula. Eu tinha comido um brownie, assim, na verdade eu não comi ele inteiro, eu comi só um pedacinho, porque doce é uma coisa que, se eu como, assim, me faz um pouco mal, tipo... eu fico... às vezes eu tenho dumping, às vezes me dá uma sonolência assim, muito forte, né, do próprio dumping e tal. Ou às vezes me enjoa, porque não parece que o paladar não é mais o mesmo, sabe? Às vezes eu tenho vontade de comer, mas eu não consigo comer efetivamente. Então, compartilhar assim um pouco disso com vocês. Pintei não, passei uma base fortalecedora nas minhas unhas, ver se elas seguram até eu fazer elas, né? Vou esperar secar e daí eu vou me maquiar. E aí, gente, tipo, essa diferença, sabe, é que no início o nosso estômago, ele tá muito rígido. Então, ele não tem muita flexibilidade. Agora ele já começa a ter um pouco de flexibilidade. E a gente precisa começar a controlar essas quantidades para que a gente não acabe dilatando ele de novo, né? É um medo que eu tenho, sabe? Compartilhando aqui com vocês. Faço os acompanhamentos, tudo certinho e tal. Mas tem dias que são muito corridos e se a gente realmente não se organiza, é algo que, cara, vai passar batido e aí você vai comer uma coisa que não deveria comer ou que não seria a melhor opção pra você comer. Então, assim, realmente, a organização pós-bariátrica continua sendo muito importante, tanto quanto uma pessoa que não fez bariátrica e vai seguir uma dieta, sabe? Você não tá de dieta pro resto da vida? Não, mas você precisa mudar os seus hábitos, senão não vai fazer valer a pena tudo que você tá passando, né? Porque a bariátrica não é um ponto final, ela é um caminho e a gente precisa entender isso, né? E uma das formas de a gente entender isso é justamente quando
a gente para e pensa assim, não, poxa, eu preciso me reorganizar, eu preciso mudar meus hábitos alimentares, mudar meu estilo de vida e tal, né? Agora, eu acabei de fazer, por exemplo, a cirurgia na vesícula. Então, com a cirurgia na vesícula agora, eu não posso fazer esforço. Então, eu não posso fazer atividade física. Vou ter que esperar mais alguns dias pra o meu médico me liberar. Na verdade, ele me falou de 30 a 45 dias. Fiquei até um pouquinho assustada, assim, com esse tempo todo, né? Mas, se precisa, vamos lá, vamos encarar, né? E aí, depois, voltar pra atividade física, que é uma das coisas que o meu doutor, né, que é o doutor Evandro, ele fala muito, assim, tipo, tem que fazer atividade física, né? Só vai vencer o reganho, só vai conseguir se manter estável no peso e bem o paciente que for fazer atividade física. E eu conheço muitas pessoas que fizeram a bariátrica e não praticam nenhuma atividade física depois de anos, ou praticam só de vez em quando, só quando, tipo, sai, preciso emagrecer, então agora eu vou fazer, e daí depois para de novo, e tem muita diferença disso, assim, sabe? Pra quem realmente pratica atividade física, gente, sumiram as minhas esponjinhas, peraí. Então, tem muito disso também, né? A questão da atividade física, que eu não consegui seguir à risca esse plano da atividade física todos os dias. E isso faz muita diferença, não só na perca de peso, mas na sua saúde como um todo, né? A gente sabe disso. Então agora, depois da vesícula, eu quero voltar com tudo pra atividade física, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, me faz bem. Só que eu não tava conseguindo me organizar também, porque meu marido tá no último semestre da faculdade dele, e aí ele tá fazendo todas as cadeiras pra terminar de uma vez, né? Eu brinco que vai ser minha carta de alforria quando ele finalmente se formar, porque aí eu vou ter mais tempo pra fazer as minhas coisas, porque hoje eu acabo tendo que ficar com a Sossô, então isso me impede um pouco. E eu acho que essa questão da atividade física... Então, assim, gente, agora realmente ele se formando, eu vou conseguir ter. Ele também não tava conseguindo fazer atividade física, né? Então, a gente vai conseguir ter um pouco mais de tempo pra isso, pra cuidar da nossa saúde. Vai ser em nome de Jesus, um novo tempo na nossa vida, sabe? Assim, em vários quesitos, porque hoje a nossa vida é muito corrida, e durante a semana a gente trabalha fora, então acaba que sobrecarrega, sabe? Sobrecarrega um pouco e a gente não quer deixar de se cuidar, de cuidar da nossa saúde, enfim. A nossa saúde é uma das coisas mais importantes, é a coisa mais importante que a gente tem, assim, né? Tipo, nas nossas mãos, que a gente pode fazer alguma coisa pra cuidar. Então, isso é importante pra mim, é importante pro Felipe também. E por causa disso a gente decidiu, né, que a gente ia voltar agora com tudo, assim que ele se formar. Ele se forma no final do ano e a gente vai conseguir voltar a se cuidar mais com relação a isso. Alimentação, eu já tô comprando de novo aqui frutas e tudo mais, né, e deixando preparado pra nós, gente. Eu gosto de deixar preparado porque isso ajuda bastante, tá? Mas voltando pra bariátrica, gente, como que eu me sinto hoje, tá? Hoje, como eu disse, assim, eu consigo comer um pouquinho mais de comida, mas depende de qual tipo de comida, depende do que, né? Eu ainda tenho bastante entalo com frango ou coisas mais secas, assim, tá? Ainda é mais fácil pra mim comer carne vermelha, tá? A carne vermelha pra mim desce super bem. E eu sei que algumas bares já têm dificuldade com a carne vermelha, mas eu não tenho, gente. Pra mim é maravilhoso, assim, tipo, eu como super bem, gosto também, sabe? Não me enjoei nem nada. Água, o consumo de água, gente, é algo que muda muito depois da cirurgia. Eu, tipo assim, tive bastante dificuldade de voltar a tomar água, tá? Vou ser muito jogo limpo aqui com vocês, muito sincera. Eu tive muita dificuldade, por quê? Porque no início ali, logo que a gente faz a cirurgia, a água, pelo menos pra mim, ela pesou no estômago. E tipo, pesou mesmo, assim,
Eu não sei nem como descrever muito bem a sensação, mas era um peso, assim, ela não caía bem no estômago, não parecia que eu tava tomando água, entendeu? Parecia que eu tava comendo, sei lá, uma coisa, assim, que me fazia mal, assim, que me pesava muito, 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 muito na barriga. E eu não conseguia tomar, por causa desse peso, sabe? E também a questão do estômago estar reduzido e tal. Aí quando a gente quer tomar água já é porque a gente já tá com sede, daí tu já quer tacar uma quantidade de água que não cabe pra dentro de uma vez só, enfim. Então tudo isso são adaptações que vão melhorando. Pra mim hoje já tá bem melhor, né? Eu comprei, gente, aqueles copos. Depois eu vou pegar e vou mostrar pra vocês aqui. Eu comprei aqueles copos que não necessariamente precisa ser da Stanley, tá? Mas que tem canudo, assim, e que a água fica geladinha por mais tempo. E aí, o que me ajuda é colocar ali ou um chazinho de hibisco, ou umas rodelas de limão, limão espremido e coisas assim. É o que me ajuda a colocar ali na água gelada pra que eu possa estar ingerindo mais água, tá? A água purinha, purinha assim, ai, difícil, bem difícil. Mas ela saborizadinha, assim, eu consigo super tomar, bater minhas metas de água e tal. E é muito importante, né, gente? A gente sabe disso. É uma tecla que eu acho que todo mundo que fala sobre esse assunto vai tocar na questão da água, mas é porque realmente é muito importante, tá? A água também vai ajudar a gente a não ficar sentindo aquelas fomes muito psicológicas ali, que a gente quer ficar comendo o que não deve e tudo mais. Então, a água realmente faz toda a diferença nesse processo aí da gente pós-bariátrica, tá? E eu sei que é uma dificuldade, tá? Então, assim, o que me ajudou foi realmente essas garrafas, por a água ficar mais geladinha. Outra coisa que me ajudou foi, então, saborizar a água, né? E tá com essa garrafa sempre à mão. É meio estranho, pra mim é diferente, mas eu tive que me adaptar, tá? Com essa garrafa sempre à mão para estar sempre tomando água. Porque se eu não vejo, eu só vou tomar quando eu sentir sede. E aí eu vou querer dar um golão, eu não vou conseguir, daí eu vou, né, tipo, adiando e protelando a minha hidratação. E não é o que eu quero, porque eu quero estar bem hidratada, eu quero estar bem, né? A questão do cabelo, tá? A questão do cabelo também é algo que eu sei que mexe muito, né? E eu também tive, assim, uma pausa nessa queda de cabelo. Mas agora, gente, depois da cirurgia da vesícula, com certeza vai voltar um pouco de queda de cabelo, porque pela própria anestesia, tá? A anestesia geral, ela realmente acaba atrapalhando nesse sentido. Eu sei que vai me dar queda de cabelo. Então, assim, as vitaminas tem que estar muito em dia pra eu não ficar careca, né, gente? Mas meu cabelo segue crescendo, vou mostrar pra vocês. Eu tô com um pouco menos de cabelo, mas ele tá crescendo, ó. Ele tá comprido, né? Quem lembra de quando eu operei, acho que ele tava mais ou menos por aqui assim, então ele já cresceu bastante, tá? Ele tá crescendo normal. Senti, assim, que no início ele mudou bastante a textura, tava mais ressecado, tá? O meu cabelo. Mas hoje eu não sinto que ele tá ressecado, eu sinto que tá, tipo, ok, tá normal, assim. Não é um cabelo ressecado como ele ficou no início, sabe? Mas lá no início, sim, eu sentia bastante esse ressecamento, sabe? Tipo, mudou a textura do cabelo e tudo mais. Ele não deixou de ser oleoso, mas ele, sei lá, parecia que tava mais poroso e tudo mais, sabe? Depois, com algumas suplementações e tal, eu senti que ele foi melhorando cada vez mais. E hoje ele tá com a textura dele normal, como ele sempre foi. Porém, continuamos ainda com algumas quedas eventuais, sabe? Eu noto, assim, que de vez em quando ele começa a cair um pouquinho mais e tal. Eu tô fazendo reposição de zinco agora, mas eu acabei de iniciar, então ainda não tá surtindo efeito e tal, né? Mas tô fazendo reposição de zinco, que foi algo que a minha nova endocrinologista me solicitou, né? Que eu fizesse reposição de zinco. Então, eu tô fazendo, porque ela disse que também pode ser alguma coisa aí da queda de cabelo, tá? A questão da falta de zinco. E, gente, assim, eu tive que trocar, por exemplo, né, de endócrino, por quê? Porque a minha endócrino não estava mais atendendo pelo plano de saúde, gente. E isso foi, pra mim, bem complicado,
porque pelo plano de saúde eu não pagava nada. E agora, então, a minha endócrino saiu do plano de saúde e eu teria que pagar uma consulta com ela por alguns meses 400 e pouco, por outros, e depois o valor normal, que era 600 e pouco. E eu não tinha como pagar, né? Só que eu também não podia deixar de ter o acompanhamento. Então, eu consegui encontrar outra Nutri tão maravilhosa quanto ela, porque ela era maravilhosa, não tenho um ai pra falar do trabalho dela, muito, muito maravilhosa mesmo. Mas, porém, contudo, né, eu não poderia seguir o tratamento com ela agora, que ela tava escolhendo não atender mais pela Unimed. É uma escolha dela, enfim, como profissional, né? Possivelmente ela tenha muitos pacientes que vão continuar com ela, isso é maravilhoso pra ela, mas nas minhas condições não dava. E isso é algo assim que eu quero trazer pra vocês, por quê? Porque às vezes a gente se apega àquele profissional e daí a gente pensa, agora eu não vou encontrar mais ninguém, tal. E mesmo que eu achasse que eu não ia encontrar mais ninguém, que eu fosse me sentir bem, eu fui atrás e eu encontrei. Encontrei uma pessoa que eu gostei muito, inclusive. Então, gente, não deixem de ter acompanhamento, especialmente a questão das vitaminas, isso é essencial para a saúde de vocês, para vocês continuarem perdendo peso e tudo mais. Atualizando vocês, tá? Hoje eu preciso perder, fiz uma consulta com o meu médico recentemente, né? Até porque eu fui também operar a vesícula, e aí eu me consultei com ele, foi ele que fez a minha cirurgia também. E ele me falou assim, que eu tô com 77 quilos agora, então eu teria que perder aí em torno de 15 quilos a princípio. Só que como eu tô com muita barriga, ele disse que acha que não precisaria perder esses 15, vamos dizer, né? Mas que eu perdendo em torno de 10 quilos aí, eu já estaria no meu peso, porque ele acredita que o resto seja muito excesso de pele da barriga, tá? Que eu vou ter que operar, não vai ter jeito, vou ter que operar, né? Vou ter que não, né? Que eu não sou obrigada a nada, mas eu sempre quis operar a barriga, mesmo antes da obesidade, enfim. Então, vai ser um sonho que eu vou realizar quando eu fizer isso, meu Deus, não tenho nem palavras para descrever, né? Vivo assistindo vídeos no YouTube sobre esse assunto, então com certeza eu postarei aqui pra vocês, né? Mas vou mostrar pra vocês como é que eu tô hoje, tá? Lembrando que eu estou inchada porque eu fiz cirurgia na vesícula, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse vestido aqui foi um dos primeiros que minha mãe me deu, ele quase nem tá usando o elástico, ó. Aqui, a minha pancinha tá aqui, ó. Vou puxar assim pra vocês verem melhor, ó. Tá vendo? A minha barriga, especialmente, tá bem inchada, tá? Mas aqui, ó, tô mais magrinha já aqui, né? O rosto, os braços, né? E a minha barriga, muito por conta da cirurgia, então... Tô com bastante inchaço na barriga, porque cortaram minha barriga de novo, né, gente? Os furinhos também, pra quem tem dúvida, foram feitos pelo meu doutor. Tipo assim, eu tinha... um furinho foi feito... 3 furinhos foram feitos em cima dos outros furinhos que eu já tinha. E aí, e só mais um furinho novo, que é bem pequenininho, que não vai ficar nem marca, assim, depois, né? Então, foi bem de boa, assim, a recuperação da vesícula também, ocorreu tudo bem. E agora é uma nova adaptação, né, do meu corpo aí com a questão de não ter mais a vesícula, né? E como que o meu corpo vai se adaptar, como que o meu corpo vai funcionar nesse processo digestivo também. Isso eu também quero compartilhar depois com vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link aqui, gente, na descrição desse vídeo do grupo de WhatsApp, tá? No vídeo anterior eu tinha deixado, só que depois eu tive que trocar o link. De vez em quando tem que ir trocando os links, porque senão um monte de gente que fica divulgando joguinho entra nos grupos. Daí, pra evitar isso, eu tenho que ficar trocando os links de tempo em tempo, tá bom? Mas sejam muito bem-vindas, quem está chegando agora, bem-vindos ao nosso canal, tá? Se tiverem alguma dúvida, me chamem por aqui, chamem lá no grupo, entrem lá, a gente tá sempre compartilhando tudo sobre as nossas cirurgias, vai ser muito bom ter vocês junto com a gente.